do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um tema importante para a história do Brasil e polêmico ao mesmo tempo, que é a escravidão. Por que nós chegamos nesse ponto, né? Então, antes de mais nada, antes de eu começar a falar sobre o assunto, quero dizer para vocês que eu vou trazer tópicos de história, tá? Não vim aqui discutir a escravidão socialmente, filosoficamente, psicologicamente, tá? Eu vim trazer fatos históricos. Algum comentário ou outro que eu vá fazer, com certeza vai repercutir, e quem já foi meu aluno ou é meu aluno entende que eu falo assim sobre escravidão em sala de aula. Então vou falar sobre escravidão do jeito que eu falo e que eu compreendo a escravidão, tá? Não quero gerar polêmicas, né? Mas quero que se entenda. A história, ela acontece de uma maneira que nem sempre nós compreendemos, tá? Principalmente a escravidão, né? Mas não temos como mudá-la, mas temos como mudar o presente. Então, por isso se estuda história. A gente tem conhecimento do passado para olhar para esse presente, não fazer igual e gerar um futuro diferente, tá? Então, tenhamos em mente isso, certo? Bom, essa semana eu falei que seria a história do Brasil, né? Então, hoje nós falamos sobre escravidão. Então, a escravidão, ela começa para atender as demandas da coroa portuguesa, que é a nossa colonizadora. Portugal chega aqui em 1500 e começa a explorar o território brasileiro, tá? 30 anos depois que chegou, ela organiza o Brasil em capitanias hereditárias, tá? Essas capitanias hereditárias, elas pegam toda a costa brasileira, tá? Uma parte do interior, mas principalmente a costa brasileira, para ter facilidade de entrar e sair navios, né? E aí ela se organiza. Num primeiro momento, a escravidão se dá pelos indígenas, tá? Que é o povo nativo que estava aqui quando os portugueses chegaram. Como é que faz isso, né? Os indígenas fazem a extração do pau-brasil e os portugueses dão regalias, né? Dão presentes, né? Regalos. E aí nós trabalhamos com o escambo, tá? Vocês me dão o pau-brasil, eu dou para vocês um espelho, dou para vocês um pente, né? Coisas que não se conhecia na época. Não esqueçam, né? Nós estamos falando de 1530, nós não estamos falando de ontem, tá? Os indígenas trabalharam, então, no século XVI e século XVII, ganhavam os acessórios, né? E aí começou a ter um impasse, né? Porque os jesuítas queriam os indígenas para serem catequizados e morar nos seus redutos, tá? Nos seus setores controlados, tá? Lá nos redutos jesuítas estavam os indígenas protegidos e sendo catequizados. Os portugueses queriam os indígenas para trabalhar, serviço braçal, porque as capitanias hereditárias iam começar a investir na cana-de-açúcar e nos engenhos, tá? Aí entra a época do Brasil açucareiro, tá? Ali a partir das capitanias hereditárias. Bom, não deu muito certo. Os indígenas começaram a ficar muito doentes, óbvio, né? O povo branco chegou e aí os indígenas começaram a ficar muito doentes, começaram a seguir em fuga, tá? E aí eles começaram a então fugir e aí os portugueses ficaram sem a mão de obra necessária. Bom, lá na África, em 1550, houve as feitorias portuguesas, tá? Tinham várias feitorias portuguesas dentro do espaço africano e isso favoreceu então o comércio entre Brasil, recém-descoberto, e colônia portuguesa e as suas feitorias da África, tá? Então eles começaram a trazer os africanos, que muitos chamam de diáspora africana, só que é uma diáspora. A diáspora já é algo que é feito sem o pleno consentimento de quem é trazido, a escravidão muito menos, tá? Então há a diáspora africana, 4,8 milhões de africanos vêm para o Brasil para trabalhar na roça, num primeiro momento na roça. Quando são montadas então as fazendas, os engenhos, as minas, tá? As fazendas de minas, fazendas de engenho, as fazendas que tinham as duas coisas. Então aí nós temos uma organização dentro da estrutura, né, de escravidão. Bom, para complementar essa parte da primeira parte da escravidão, que em 1550 eles foram para a África buscar eles nas feitorias portuguesas, em 1570 então foi promulgada uma lei, né, dentro do espaço colonial brasileiro, que era proibido tornar escravo os indígenas,
não era para escravizar indígenas. Então, vinha mesmo o povo negro da África para trabalhar nos engenhos e nas plantações de cana-de-açúcar. Bom, como é que era dividido isso, né? Nós temos 4 tipos de escravos. Como assim? Nós temos 4 tipos de escravos. Os escravos de engenho trabalhavam, né? E aí, minha gente, a gente vai chegar naquela parte que a gente bate tanto hoje socialmente falando, tá? Os escravos de engenho e os escravos de roça, tá? Que trabalham dentro da fazenda, no plantio, na colheita, na moagem, no assado, em tudo que envolve a cana-de-açúcar e a produção de cachaça, de licor, de açúcar, tá? Esses são os grandes negros maltratados, tá? E aqui nós estamos falando em açoite, aqui nós estamos falando em estarem acorrentados, aqui nós estamos falando em usar aquelas máscaras de ferro quando era muito rebelde, malcriado. Aqui nós estamos falando em ficar atados nos troncos por uma noite ou um dia inteiro, para mostrar para os outros como é que funcionava se não obedecesse o capitão do mato ou o feitor, tá? Dormiam na senzala, no chão da senzala, terra batida, pouca comida, tá? Pouca comida. Tem alguns relatos e alguns dados históricos que comentam, né, que alguns pegavam farinha de mandioca, botavam a boca, um punhado de farinha de mandioca, pegavam uma laranjinha, espremia, e esse era a refeição daquele momento, tá? E aos domingos eles podiam cuidar de uma pequenina lavourinha que eles tinham próximo lá da senzala, daí aquilo ali podia ser alimento para eles durante a semana. Colhiam, plantavam, né, colhiam e armazenavam lá para poder substituir ou abastecer um pouco mais do que tinham. Então, nós temos os escravos de engenho. Os escravos de engenho é que eles usam caldeira, tá, para cozinhar. As fornalhas e as caldeiras dentro dos engenhos, eles servem para cozinhar o caldo de cana. Então aqui, né, a gente, de novo, cachaça, licor, caldo de cana, açúcar, tá? Todo o processo de produção da cana-de-açúcar a partir do momento do seu recolhimento, do seu colhimento, tá? Muitos escravos perderam os membros superiores, braços e mãos, por conta das moendas, tá? Que é onde há a moagem da cana-de-açúcar. No começo de tudo, a moagem e a moenda e aquela roda que nós conhecemos no engenho, quem já passou por algum engenho, que hoje é traçado por tração animal, voltado por tração animal, em dado momento era por tração humana, então os escravos tinham que ficar fazendo o movimento que o boi faz, tá? De essa roda fica ali, que é a roda de moagem, como se chama, e aí nesse processo todo acabavam perdendo seus membros superiores, tá? Trabalhavam mais ou menos 20 horas por dia, então se nós temos um dia de 24 horas, né, 4 horas de descanso, 20 horas de trabalho, tá? Trabalho duro, desde a roça até a moagem ali do engenho, trabalho duro, tá? Os escravos rebeldes, os malcriados, aqueles que eu falei que usavam máscara de ferro, eles iam para as caldeiras, tá? Então o calor da moagem, a caldeira, a fornalha, essa parte aí ficava com os mais rebeldes, tá? Então, tá malcriado comigo, vai para a fornalha trabalhar e cozinhar o caldo de cana, tá? Bom, escravos de engenho, escravos de roça, escravos de casa grande. Os escravos de casa grande é quem atendia o senhor e a senhora. Cozinha, arrumação, lavação de roupa, né? Lavar, estender, dobrar, passar. Tinha aqueles ferros de carvão, né? Eles se vestiam um pouco melhor, participavam dos cultos religiosos, porque todos eram católicos. Tinham lá suas capelinhas dentro das fazendas. E os negros acabavam participando, aprendendo a rezar o tercinho, né, de Nossa Senhora. E ali eles participavam dessa vida ativa dos seus senhores, porque faziam parte da casa grande, tá? Então, escravos de engenho, escravos de roça, escravos de casa grande, escravos de cidade ou escravos de ganho. Eles trabalhavam fora da fazenda, pertenciam àquele senhor, mas eles trabalhavam no comércio, tá? Esses escravos de ganho, como a gente chama, eles eram muito inteligentes, tá? Além de trabalhar na parte do comércio, às vezes como garoto de recados, atendente, tá?
eles sempre guardavam um pouco do dinheiro que recebiam no comércio para comprar sua alforria. Tá? Então, os escravos de ganho eram alforriados muito rapidamente, né? E se mantinham no emprego livres. Então, aqui nós temos uma demanda diferente para esses escravos. Quem são esses escravos? Né? Os mais inteligentes, os mais intelectuais. Porque a gente tem que entender que quem veio da África não é um analfabeto. Tá? Era muito inteligente e muito expert no que estava fazendo em relação à cana-de-açúcar e à organização do engenho. Tá? Bom, o Brasil ele foi o último a se liberar da escravidão. Tá? Os outros já tinham se liberado. Se liberou por conta de uma pressão da Inglaterra, que na época era a mandante da parte industrial comercial. Tá? E precisava do Brasil livre, sem esse comércio de escravos, como tinha todo o tempo. Os navios negreiros vinham infestados de doenças e repletos de escravos. Né? Então eles vinham meses pelo mar e acabavam muitos morrendo, os que chegavam aqui às vezes doentes e tinham que dar conta do serviço dos engenhos e das casas grandes espalhadas no Brasil. Tá? O que o Brasil faz? Só para a gente recordar, as 4 leis até chegar à Lei Áurea. Então tem a Eusébio de Queiroz em 1850, que acaba com o tráfico. Então o último navio chegou no Brasil em 1856. Lembrando, eu disse que começaram a escravidão em 1550. 1856, 306 anos de escravidão e de idas e vindas de navios para o Brasil. Tá? A Lei do Ventre Livre, em 1871, toda criança que nascesse de mulher escrava, porque a escravidão não teve fim só o tráfico, tá? Até aqui, era livre. Tá? Então, a partir de 1871, a criança nascia da sua mãe escrava, mas a criança era livre. A Lei do Sexagenário, em 1885, escravos a partir de 60 anos eram livres, tá? Que faz alusão, né, dentro da estrutura do Brasil, à aposentadoria, 60 anos, 65, tá? E por fim, a Lei Áurea, em 1888, promulgada e assinada pela princesa Isabel. O que fica para nós da escravidão, né? Falei de pontos históricos da escravidão, tá? Não vim aqui falar sobre os maus tratos, eles eram absurdos. Eles eram eventos, eles eram açoitados em praça pública. Tem cidades no interior do Brasil que ainda tem os lugares de açoite. E era a praça pública, era o evento, né? Era tipo o pão e circo renovado de Roma. A escravidão, ela é uma chaga dentro da estrutura social, política e emocional brasileira. Tá? Nós crescemos com esse estigma. Tá? Ela é a terceira raça que cria a nossa raça brasileira, né? Brancos, indígenas e negros. E nós carregamos o estigma dos indígenas, dos negros, desculpa. Dos indígenas, nós carregamos a resistência e dos negros também. Por quê? Porque quando nós falamos em resistência, a gente não está falando só em resistência física, tá? Ah, eles eram resistentes. Não, eles eram resistentes daquilo que eles acreditavam. Então eles não abriram mão da sua fé, eles não abriram mão do seu culto, eles não abriram mão dos seus ancestrais, eles não abriram mão da sua força. E eles se reuniam, embora de lugares diferentes da África, eles se reuniam em conjunto como se fossem pequenas aldeias, dentro do engenho, dentro da fazenda, para poder sobreviver. A resistência aqui é uma resistência além do humano. Então a gente tem que olhar além do físico. Tá? Hoje, quando a gente reclama milhões de coisas, porque sofremos, porque isso, porque aquilo, porque praticamente todos nós temos algum ancestral, somos descendentes de algum africano, nós temos que entender que a luta não foi em vão e nem nunca será. Esse choro que a gente tem, esse choro que vem da senzala, ele está dentro de nós o tempo inteiro. Por isso a gente não consegue ver as coisas erradas, por isso a gente não consegue ver o racismo, por isso a gente não consegue ver várias situações. Só que nós também temos que ser inteligentes e estrategistas como eles eram. Tá? Então, quando a gente olha para a escravidão, a gente não tem que olhar para a escravidão do negro que dormia sozinho na senzala no chão duro. A gente tem que olhar para a escravidão do negro que levantava todos os dias de manhã, cedíssimo, para trabalhar, porque tinha o sonho de sair daquele lugar e voltar para sua terra. Tá? E isso fez com que ele se tornasse resistente e um gênero, uma raça que construiu o que nós somos hoje. Então, a sociedade brasileira, eu sempre digo isso e sempre vou dizer, a gente precisa sair da senzala. A gente tem que olhar para o negro guerreiro, a gente não tem que olhar para o negro que dorme no chão da senzala. Tá?
é mais interessante olhar para ele, né? Coitado. Sofreu muito, resistiu a praticamente tudo, venceu quanto pôde. Essa é a história da escravidão do Brasil. Precisamos olhar para o negro como um negro vencedor, guerreiro, lutador, de fé, audacioso, podemos dizer assim. Porque toda a estrutura da sua fé, da sua integridade, da sua inteligência e da sua resistência não se perdeu, mesmo num lugar estranho, sofrendo, comendo pouco, dormindo no chão e não sendo amado como precisava ser. Então você que está assistindo esse vídeo, que às vezes sofre com relação ao racismo, as inconsequências do racismo, seja forte. Seja forte como o negro da senzala. Seja forte como o negro que escapava. Seja forte como o negro que constituiu o povo brasileiro. Até a próxima.